Para quem não me conhece, me chamo Jeane. Vou estar aqui compartilhando nessa noite algo que o Senhor colocou no meu coração. Amém. E esse último louvor que eles cantaram fala, né, está dentro do tema que o Senhor colocou no meu coração. A gente sabe, a gente ouve muito, sempre ouviu, né? Mesmo às vezes estando dentro de uma igreja ou ouvindo na internet, ou pessoas promessas que estão disponíveis para as nossas vidas, né? Aquilo que nós vamos viver, aquilo que nós temos, que está reservado para as nossas vidas. Mas muitas vezes a gente tem uma expectativa sobre isso, né? E Deus espera e Ele anseia para que realmente se cumpra tudo que está liberado. Mas Ele espera uma disposição no nosso coração de obedecer aquilo que Ele dispôs para as nossas vidas, né? O Senhor fala que Jesus obedeceu até o final e essa obediência nos deu vida, né? E Ele tem expectativa que a gente também tenha essa inclinação, né, para obedecer. Então, algo que eu vou falar nessa noite vai ser relacionado à obediência, né? E eu vou trazer um pouquinho do conceito. Eu gosto bastante de entender a palavra para que a gente possa compreender depois relacionado com a palavra o significado da obediência. Então, a obediência, ela tem essa palavra obediência, ela vem do latim obe audire. E o significado dela é assim. A palavra ela é dividida, né, entre obe e audire. Obe significa uma inclinação para ou uma abertura para acolher algo. E audire escutar com atenção. Então, o significado da palavra obediência é essa escuta atenta, né? Essa escuta com atenção. E ela pode ser classificada como uma das virtudes e se define como um comportamento pelo qual um ser aceita ordens dadas por outro. O termo obediência, tal como a ação de obedecer, conduz à escuta atenta à ação. Então, ela tem quando você obedece, um comando, você está disponível já para agir conforme a obediência. E essa obediência ela pode ser passiva ou exterior, né? Algo mais superficial, ou pode provocar uma profunda atitude intensa, né, para dar a resposta. Obedecer a requisitos ou proibições realiza-se por meio consequente de ações apropriadas ou omissões. Obedecer implica, em diversos graus, a subordinação da vontade a uma autoridade ou acatamento de uma instrução, o cumprimento de pedido e a abstenção de algo que é proibido. Então, no conceito da obediência, né, ela envolve essa linha de uma inclinação para obedecer algo, né? E ela vai requerer de nós acatar algo que vem da parte de uma autoridade, né? E isso envolve no meio secular, numa empresa, também está ligado, né? E a gente, quando entende aquilo que Deus tem proposto para a nossa vida. E muitas vezes, pensando assim, né? É natural do ser humano ter esses pensamentos. A gente recebe palavras que estão, como eu falei, na palavra, promessas que abrangem num todo, mas todos nós já recebemos palavras específicas sobre chamados, sobre o que você vai viver, dons específicos. E me veio um questionamento, eu pensando assim, né, Senhor, mas quando, né? Quando que vai acontecer? Quando que vai fluir determinadas coisas, né? E a resposta que o Espírito Santo colocou no meu coração é no lugar de obediência. É no lugar de obediência que a gente vai viver e vai cumprir tudo que o Senhor tem proposto para as nossas vidas, né? E a obediência, quando a gente pensa nesse aspecto, muitas vezes a gente observa só no lado minha vida, né? Aquilo que diz respeito ao que eu vou viver. Só que todos nós somos criados com propósito, amém? Então, a nossa obediência, ela interfere em outras pessoas. Então, as nossas escolhas, elas vão interferir em vidas, elas vão interferir em pessoas, vão interferir na nossa família. Amém? E aí eu vou relatar aqui para vocês, né? Vamos compartilhar aqui.
relatos, né, histórias da Bíblia que nos mostra essa questão da frutificação da obediência e da desobediência. Uma das histórias mais conhecidas, né, que a gente tem como relato, está lá em Gênesis, no capítulo 3, a partir do versículo 1, onde mostra onde tudo aconteceu, né? Que onde mudou o curso da história da humanidade. Gênesis capítulo 3, primeiro livro da Bíblia. Gênesis 3:1 diz assim, ó: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens. Corrigindo, vamos lá. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Aí Eva respondeu: podemos comer dos frutos das árvores do jardim, e só do fruto da árvore do meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam, nem sequer toquem no fruto daquela árvore, e se fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, disse a serpente à mulher. Deus sabe que no momento que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso. Desejou a sabedoria que ela lhe daria. Assim, tomou do fruto e comeu. Depois, deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Aqui foi o início, né, de um fato histórico que mudou o curso do projeto de Deus original para o mundo. Adão e Eva, né, eles não vigiaram nesse aspecto da obediência. O jardim estava lá repleto de coisas para eles. Eles tinham disponível tudo lá. Mas veio uma serpente, né, e a Eva inicialmente deu ouvido àquela serpente, e Adão, por sua vez, também, porque ele tinha a palavra também, ele tinha um comando e ele não obedeceu. E com essa escolha que eles fizeram, nós vemos todo o decorrer, né? Tudo o que aconteceu. E nós hoje, como filhos de Deus, nós sabemos vivemos consequências daquilo que foi das escolhas deles. A gente não precisava estar, né, vivendo esse cenário que o mundo está vivendo, mas naquele tempo Adão e Eva, eles escolheram por se colocar no lugar da desobediência. E a partir do versículo, nesse mesmo capítulo, no versículo 15, fala das consequências que ocorreu por conta dessa desobediência. Fala assim: porém a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodos os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores, dará luz aos filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão, visto que atentaste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita será a terra por tua causa, e em fadigas obterás dela o sustento, durante os dias da tua vida. Amém? Aí aqui, neste momento, mostra que assim, né, se eles tivessem obedecido, talvez a gente não teria o problema com um despertador todos os dias, né? Se eles tivessem obedecido, a gente estaria vivendo uma vida mais tranquila, né? Uma vida... o trabalho não é maldição, amém, queridos? Mas seria algo mais, né, mais leve. Mas eles optaram por escolher desobedecer lá no Jardim do Éden. E aí, já iniciando, né, a gente citou, o louvor fala sobre obediência, mas eu vou citar também o nosso maior exemplo de obediência, que é Jesus Cristo. E lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5... diz assim, ó: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou e tornou-se obediente até a morte e morte de cruz.
Então, Jesus Cristo, ele é a nossa maior referência de obediência, né? Ele não teve a sua vida como preciosa, mas ele cumpriu o propósito. Ele veio, né, para corrigir aquilo que Adão e Eva escolheram por desobedecer. Ele veio para nos dar uma nova vida. Amém? Então, iniciando, né, falando desses dois exemplos mais marcantes de obediência e desobediência relatado na Bíblia, tá? E assim, esses dois exemplos, eles mostram para nós os desdobramentos, né, de uma escolha que a gente faz, não pensando nas consequências. Só que nós, como os filhos de Deus, hoje, nós recebemos uma palavra, nós temos instruções, e você que nos visita, que acompanha nas redes sociais, você que é dessa casa, nós recebemos instruções preciosas de como andar, de como caminhar. Então, assim, a expectativa do céu a nosso respeito é que a gente anseie andar em obediência. Jesus, ele escolheu, então, a expectativa dele é que a gente também escolha obedecer. Porque a gente pode mudar o curso natural de muitas pessoas com o nosso posicionamento. Amém? Então, vamos dar sequência aqui. Então, a gente tem esse hábito de esperar do Senhor, aquilo que eu vou viver. Senhor, são tantas promessas liberadas, né? Tantas coisas, palavras, mas muitas vezes eu não quero sair do meu lugar de conforto para obedecer um comando que Deus já estabeleceu para as nossas vidas. Às vezes nós, quando iniciamos no Evangelho, a gente ainda não entende muito, ou fica meio sem saber aquilo que Deus realmente espera da nossa vida. Só que na caminhada a gente começa a entender, né? Você começa a ser direcionado a caminhos que Ele tem para você. Ele começa, através da própria palavra, através de pessoas, dar direções para as nossas vidas. Só que muitas vezes, algumas direções no nosso olhar natural, elas são difíceis de se cumprir, né? Senhor, como que eu vou fazer tal coisa? E aí eu me coloco muito mais no olhar natural e desconsidero o poder que habita em mim para cumprir aquilo que tá proposto para a minha vida. Amém? Então, e aí, baseado nisso, a gente tem muita expectativa de viver. Só que, queridos, se a gente olhar, se você observar a palavra de Deus, muitas das coisas que os filhos de Deus viveram, eles estavam condicionados a um posicionamento de obediência, né? Deus, ele é um bom pai, amém? E Ele deseja o melhor para nós, só que Ele não vai fazer com que a gente viva só porque eu quero. Ele não vai fazer as minhas vontades baseado no meu choro, ou talvez, Senhor, ela é boazinha, olha, tá merecendo. Não, Ele espera que eu tenha um posicionamento de obedecer, porque Ele é um bom pai, né? Ele quer nos treinar para obedecer em pequenas coisas para alcançar grandes coisas. Se eu não obedecer no começo, eu não vou viver coisas grandes no Senhor, porque na obediência é que Ele vai conseguir conhecer meu coração, disposto ao caráter, muitas vezes. Amém? Vamos lá. E aí, né? Vamos lá no livro de Lucas, no capítulo 4, no versículo 46. Essa aqui é uma das parábolas que Jesus, né, utilizava para ensinar, né? Jesus é o nosso mestre, Ele é aquele que nos ensina. E diz assim, Lucas 6, no capítulo 46 a 49. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Todo aquele que vem a mim, ouve a minha palavra, as minhas palavras e as praticas, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala, lançou o alicerce e sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas aquele que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a casa sobre a terra sem alicerce, arrojando-se o rio contra ela, logo caiu. Amém? Aleluia. Aí aqui mostra um pouquinho da expectativa do que Jesus tem a nosso respeito.
Muitas vezes nós estamos dispostos, né? Nós entregamos nossa vida para Jesus e até chamamos Ele de Senhor. Mas eu chamo de Senhor e eu vivo só aquilo que aquilo que é confortável, né? Então Jesus pergunta: mas por que você me chama de Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? É mais ou menos assim: como você me chamam e você tem a palavra, né, que te direciona, e você não está, você está buscando caminhos para desviar daquilo que eu deixei pré-ordenado para você. Então, a expectativa de Deus a nosso respeito é que a gente chame de Senhor e deseje realmente que Ele seja o Senhor das nossas vidas, em todos os detalhes. Amém? E aí a gente só não consegue viver a plenitude da palavra do Senhor do Evangelho quando a gente está debaixo dessa obediência. Amém? Essa palavra fala, né, que o construtor abriu uma profunda vala sobre o alicerce. Veio a enchente e não derrubou. E uma das coisas que Deus espera de nós é obedecer à palavra do Senhor. É obedecer aquilo que está nos detalhes disponível para as nossas vidas. Amém? Ouvindo uma ministração do Luciano Subirá, ele citou um versículo, uma frase que diz assim: uma vida cristã que não está fundamentada na obediência, ela tem prazo de validade e ela vai cair. Amém? Porque a base da nossa vida é a palavra. Se eu ando no meio termo, uma hora você não consegue, as pressões elas vão te puxar. E você vai sair daquilo que está proposto para a tua vida. Porque a palavra é que nos dá base. Amém? E aí, quando a gente entra nessa linha de eu tenho uma palavra, mas eu só vou seguir aquilo que é confortável para mim, é como se eu estivesse colocando... Eu vou relativizar a palavra, né? E aí eu relativizo e nego a seriedade que existe nela, a seriedade que existe nos detalhes do cumprimento. Amém? E aí, baseado nessa linha de obediência, vou citar alguns exemplos que dão níveis de obediência, né? No início lá quando eu falei sobre a questão do termo obediência, fala uma frase assim: obedecer implica em diversos graus. Então, às vezes você está obedecendo, às vezes eu estou obedecendo o Senhor naquilo que Ele propôs, só que, por vezes, pode ser de forma, mas eu vou obedecer naquilo que me é confortável, né? Então nós somos tendenciosos a fazer aquilo que é confortável, encaixar a obediência em um ambiente natural e seguro, amém? E aí eu vou falar 3 tipos de obediência que a gente pode compreender na palavra, tá? Então, existe uma obediência que ela pode ser aparente. E aí, um exemplo que eu vou citar aqui, está em Mateus, no capítulo 21, no versículo 28. Aí, no Mateus 21, 28... diz assim: e que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós, outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram, vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Amém? Aqui é uma passagem, né, que fala sobre essa ordem que o pai pediu para os 2 filhos. Então, o primeiro, inicialmente, falou: olha, eu vou lá fazer, e não foi. E o segundo, não vou fazer, e cumpriu. O primeiro, ele tinha uma aparência de obediência, porque de pronto que o pai pediu para que ele fosse fazer algo, ele falou: não, eu vou. E o segundo, a princípio, falou: não vou fazer, e depois ele pensou melhor e foi realizar. E aí, esse texto fala, muitas vezes, a gente cai nesse engano, dessa obediência.
Porque ao primeiro comando que a gente recebe sobre algo, não, vou lá, vou fazer, né? Nós recebemos ministrações ou instruções, olha, você precisa seguir esse caminho, ou você precisa fazer aquilo, e a gente, de pronto, não, eu vou fazer. Mas muitas vezes, quando a gente sai do ambiente, da atmosfera, a gente se esquece. Então, foi um posicionamento só daquele momento. Um posicionamento onde eu às vezes, trabalhei mais a minha emoção do que a minha atitude de coração. E eu não obedeço aquilo que Deus pediu. E o segundo filho fala que ele, naquele primeiro momento, ele falou assim, não, eu não vou. Eu não vou. Mas houve um arrependimento do coração e falou, não, eu vou cumprir. Sabe que nós, às vezes, caímos nesse caminho, né? Porque são tantas coisas que acontecem, são tantas palavras, às vezes, que nos envolvem, e a gente fala, não, eu vou fazer. É isso que eu quero viver, é isso que eu vou construir para o Senhor. Só que, em meio às pressões, eu acabo recuando. Aí eu penso, não era tudo isso, né? Eu estava no momento, não era isso, Senhor, não é isso que eu queria viver, é muita renúncia, é muito sacrifício, eu não quero. E, às vezes, entra naquele de que depois você se abre, você é ministrado e fala, não, Senhor, eu vou viver aquilo. Só que essa obediência aparente, ela é muito perigosa. Porque ela pode deixar a gente num nível de que, Senhor, eu estou vivendo, eu estou realizando, mas, na verdade, você não está. Né? Você está se enganando e você não vai alcançar aquilo que Deus tem para você. Você pode passar uma vida, né, dando círculos em lugares e você achando que você está obedecendo, mas não foi só dessa vez, foi só isso aqui, só isso que eu não fiz. E você não alcançar o que o Senhor tem para a tua vida. Então, isso é uma obediência aparente, ela é perigosa. Então, as pessoas podem olhar para você e isso vale também, queridos, vou falar, no nosso trabalho, né? Quando a gente, para quem trabalha, né, quem é CLT, às vezes seu chefe vai te dar comandos e muitas vezes você vai estar ali para mostrar a sua criatividade, é uma oportunidade para você crescer, ok, mas muitas vezes você precisa ser assertivo naquilo que ele te pediu. Então foi dado o comando, você precisa ter um posicionamento, principalmente nós que somos filhos de Deus, e receber o comando e obedecer o comando naquilo que está proposto. Não fingir que eu vou fazer, porque os olhos estão em todos os lugares. Muitas vezes, quando há esse posicionamento, você pode achar que ninguém percebeu que você desobedeceu um comando. Ah, mas foi só um detalhezinho que eu não fiz. Mas as pessoas estão observando. Então, nós precisamos ter realmente esse coração para obedecer. Amém? Então, a obediência, ela não é a resposta inicial, mas ela é o que a gente faz com a ordem que recebemos. Amém? Isso é obedecer. Não é só aquele momento de, opa, vou fazer. Não. É aquilo que eu faço com o comando que eu recebi. Amém? E aí, uma das coisas que Jesus sempre fala bastante é a questão de não praticar a palavra. Isso é o que nos torna como desobedientes mesmo, né? Você não praticar, você recebe, mas você não vive, você não pratica. E isso entra numa linha de desobediência. Amém? E em Tiago 1:22 diz assim, ó: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, a si mesmo, e se contempla, se retira, para logo se esquece como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita da liberdade, ela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém? Obediência vai trazer para você bem-aventurança. Um outro perfil de obediência que existe na palavra de Deus, alguns exemplos, e que a gente pode cair também nesse caminho, é uma obediência parcial. Lá em 1 Samuel, no capítulo 13, no versículo 8, a gente vai falar um pouquinho da história de Saul, né? Saul foi o primeiro rei de Israel, constituído rei, e aqui a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Em 1 Samuel 13, 8, diz assim:
Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui holocausto, ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham ajuntado em Miquimás, disse comigo, agora descerão os filhos contra mim a Gilgal, e ainda não obtive benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, bem importante perceber isso aqui, forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Então disse a Samuel a Saul: te ordenei, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Amém? Então, Saul, ele quis, por conta das pressões, fazer algo que não estava determinado para ele. Samuel que oferecia, né, o profeta oferecia sacrifícios, mas ele optou por desobedecer baseado olha, o cenário não era favorável. Haviam pressões sobre mim, as pessoas já estavam lá se dispersando e eu como líder, né, naquele momento, eu não poderia deixar as pessoas se perderem. Então eu fui lá e fui forçado pelas circunstâncias e ofereci. Só que o comando que ele tinha era esperar que Samuel chegasse. E aí ele falou: mas deu 7 dias, você não chegou. Mas independente do tempo, ele tinha que ter esperado. Então, independente do tempo, nós temos que aguardar. Às vezes coisas vão acontecer e pressões vão chegar, e o Senhor vai te dar uma palavra, vai liberar algo sobre você, e as pessoas podem chegar para a tua vida e falar assim: olha, muda de caminho. Não, olha, rejeita. Muitas vezes coisas vão chegar, só que o nosso papel é ficar firme naquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas, naquilo que é a palavra de Deus, porque é nisso que vai haver a nossa bênção. Amém? E aí, fala um pouquinho mais para frente, né? Nesse versículo, a questão de Samuel, essa linha de Samuel, não, de Saul, essa questão dessa obediência parcial. Quando fala no final do versículo que ele já naquele tempo ele perderia o reinado, porque naquele momento Deus já conhecia o coração dele, ele não tinha disposição para obedecer, ele fez baseado mesmo naquilo que, assim, eu obedeço, mas obedeço naquilo que me é confortável, naquilo que não vai mexer com a minha reputação. Há lugares que Deus vai encaminhar para que a gente chegue, ou com pessoas que você pode ser que olhares ao redor te coloquem num lugar de pressão. No seu posicionamento com Deus, até sua vida cristã. Só que o nosso papel é se manter firme naquilo que é a ordem, né? Aquilo que Deus determinou para a nossa vida, né? E aí, no 1 Samuel 15, né, falando um pouquinho mais ainda sobre a questão de Saul, fala assim, no 1 Samuel 15, vou ler, versículo 10 diz assim, né, fala, então, essa questão é mais um momento onde Saul, ele tinha um comando da parte de Deus de ir em um lugar, né, e desfazer, destruir aquele local, e ele considerou fazer só um meio termo daquilo, né? Então diz assim, ó, no 1 Samuel 15, 10, como consequência, né? Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de te haver constituído, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então, né, aí nesse outro versículo, Samuel, ele chora porque Samuel foi que ungiu a Saul. Mas, quando a gente se coloca nessa posição de obedecer,
você pode fazer com que esse olhar, né, de Deus, ele nunca se arrependeu de te criar, mas muitas vezes, quando nós desviamos aquilo que é o propósito do Senhor, a gente pode cair nesse caminho, né? Saul, ele tinha um reinado poderoso para viver, mas ele optou em viver uma obediência parcial, considerando que era mais importante ele ter uma posição diante do povo do que com Deus, né? E pós ele, né, o rei que assumiu o reinado de Saul foi Davi. Diferente disso, Davi, ele tinha um coração para servir, né? Ele se importava mais com o olhar de Deus para ele do que com as pessoas. Amém? E aí, onde eu quero chegar, né, com essa palavra, né? A obediência, ela vai ser um processo que a gente vai aprender todos os dias, né? Não é fácil obedecer. A obediência, ela em si não é um lugar confortável, porque nós nascemos desde criança, né? Se você olhar as crianças, elas já nascem com vontades, com desejos, né? E muitas vezes, quando se coloca, olha, não vai ali, não vai para aquele canto, é natural, né, da criança em si já desobedecer. Então, é natural do ser humano ele desobedecer alguns comandos, porque a gente tem, né, nossas opiniões, vontades, nós nascemos com isso mesmo, né? E, então, esse processo de obediência, há uma graça sobre as nossas vidas. O nosso maior exemplo, nossa maior referência é Jesus Cristo. E ele veio como homem nessa terra, né? Às vezes a gente, quando ouve o evangelho, ouve a palavra, parece que ele já veio, né, pronto. Ele veio pronto para servir, mas ele veio como homem natural. E ele passou pelas mesmas pressões que nós passamos, ele passou pelos mesmos desafios que nós passamos, né? Ele teve uma vida natural. E ele precisou aprender a obedecer também. Ainda que ele tinha, né, ele veio, mas ele também teve esse processo de obediência. Lá em Hebreus, no capítulo 5, no versículo 7 a 9, diz assim: o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E, sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Então, Jesus, ele passou por esse processo de obediência, né? Na Bíblia, a gente vê uma passagem que fala assim: se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Ele sabia que a obediência dele, o resultado seria a nossa vida hoje. E ele não negociou. E ele se dispôs a viver esse processo de obediência. Sabe? E nós, como filhos de Deus, compreendendo Ele como a nossa referência, a gente precisa estar disposto para entrar nesse processo de obediência, onde as nossas vontades elas vão ficar de lado. Amém? Onde os seus muitos projetos, né, que você possa ter feito e tem sonhos, eles podem ficar em segundo plano quando você vai alinhando sua vontade com o Senhor. E aí a gente começa esse processo de renunciar muitas vezes, de você e se expor muitas vezes, porque a obediência ela exige isso, né? Você vai precisar às vezes falar coisas que podem fazer com que pessoas elas se aproximem ou se afastem de você, baseado numa instrução divina, mas esse processo naturalmente ele não é fácil. Porque requer muito, né, a gente abandonar aquilo que é uma reputação, aquilo que é as nossas vontades, para viver essa obediência, né? E Jesus, ele aprendeu a obedecer, ele sofreu, né? E ele deseja que nós entramos nesse nível de obediência, esse nível maior de obediência, né? Os dias são maus e pessoas elas têm padecido de diversas formas. E ele precisa que a gente se disponha. Ele precisa do nosso coração sensível aos comandos, sensível aos detalhes. Tem pessoas que eu vou alcançar, que você não vai alcançar, e pessoas que você vai alcançar e que eu não vou. Só que se a gente ficar nessa linha de que eu quero fazer aquilo que me é confortável, aquilo que não tem, que não me dá, que não sai daquilo que eu projetei para a minha vida,
desconsiderando o que Deus projetou para a minha vida, a gente fica nessa linha de uma obediência superficial. E Deus, Ele tem uma expectativa da nossa vida. Ele tem uma expectativa, a gente fala, né? Jesus está voltando. E quem vai alcançar essas pessoas? Somos nós, através da nossa obediência. Amém? E a obediência no nosso Pai, ele vai refletir confiança. Amém? Em Gênesis 22, no capítulo 1 ao 6, diz assim, ó. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse, Abraão, e este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou-se Deus, toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece ali um holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia lhe indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Amém? Abraão, ele recebeu aqui um comando de Deus, vai lá, eu quero o seu filho como oferta. E a gente conhece a história dele, que ele esperou muito para ser pai, né? Ele teve um outro filho, porque Sara, ela não conseguiu compreender o tempo, o modo das coisas, e fez com que Abraão tivesse um filho com uma das empregadas. E Isaac, ele era o filho da promessa. E Deus pediu para que ele entregasse como oferta. Aqui, a gente vê a disposição de Abraão em obedecer. Ele confiava que, assim, até no final do versículo fala assim, ó, esperai aqui com o jumento, eu, o rapaz, iremos até lá, e havendo adorado, nós voltaremos para junto de vós. Ele não sabia como Deus faria aquilo, mas ele estava disposto a obedecer, independente do que aconteça, independente do que talvez na mente natural passasse para ele o que fosse acontecer, mas ele estava disposto a confiar, porque um Deus que prometeu um filho, me deu um filho, ele não me tiraria, né? Eu confio plenamente em Deus. E essa confiança, ela começa a fluir de nós quando nós compreendemos o caráter do nosso Pai. Ele é um Deus que ele não vai deixar você na mão. Então, se ele prometeu, se algo que vem da parte dele para você, ele vai cumprir. E Abraão, ele teve esse posicionamento. Deus pediu, eu vou entregar. Eu não sei o que Deus pode estar pedindo para você neste tempo, ou já pediu. Mas Ele espera que a disposição do seu coração seja como o de Abraão. Eu vou obedecer. Eu não sei o que é. É precioso para mim? Era o filho dele, né? Era o filho da promessa, onde Deus fez com que ele olhasse, né, por um período, as estrelas do céu, as areias do mar. Ele lembrava sempre da promessa. E quando ele estava com a promessa, né, Deus pediu para que ele entregasse essa promessa. Me devolva essa promessa. Né? E ele confiava no Senhor. Então, essa obediência de Abraão, ele refletia a confiança no Senhor. Um outro ponto, né? A obediência a Deus, ela vai refletir dependência. Vou falar de novo de Abraão. Fala assim, né? Eu não marquei o endereço, mas diz assim, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. Te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu da terra, saiu de Harã. Antigamente não existia, né, nenhuma linha de GPS, né, ou algo que indicasse um caminho. Abraão saiu nesse tempo da terra dele na total dependência de Deus. Eu vou sair. Ele precisava sair e para dar os próximos passos. Deus, ele também espera da gente essa obediência nesse nível de dependência. Sai e vai, né? Sai ou muda de emprego. Depende de mim. Eu tenho uma porta nova para você. Neste tempo eu quero que você faça algo diferente. Sai e dependa. Deus, ele espera também que a gente tenha essa disposição
de obedecer ao Senhor, independente de. E a obediência, ela também vai exigir de nós muita coragem, né? E no livro de Josué 1, fala um pouquinho da história de Josué, que ele foi suceder a Moisés, né? A história fala de Moisés como liderou um povo no deserto. Foi uma fase de muitos desafios, né, que eles passaram. E a partir do momento que Moisés partiu, né, para estar com o Senhor, Josué tinha que cumprir esse propósito. Então, vamos lá ler em Josué, no capítulo 1, falar um pouquinho dessa história que fala assim. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e este povo, a terra que te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar da grande poente do sol, será vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos teus filhos, dar aos teus pais. Amém? Obedecer vai exigir coragem, muitas vezes, de você. Deus, ele pode colocar coisas nas suas mãos, né, que naturalmente você vai olhar e falar assim, não, é muito grande para mim. Em diversos momentos, Josué recebe a palavra, olha, não temas, não temas, não temas. Às vezes nós estamos recebendo comandos e você pode daqui para frente receber alguns comandos na sua vida que vai necessitar de coragem. Mas você vai sempre lembrar, olha, Senhor, eu vou obedecer. Obedeça, porque quando você obedece, a palavra do Senhor, ela vai contigo. A unção do Senhor vai contigo para capacitar para você viver aquilo que Ele tem para você. Então, seja forte, seja corajoso. Vai cumprir. Cumpre as promessas do Senhor para a tua vida. Cumpre aquilo que Ele tem falado ao teu coração. Às vezes, vão chegar situações de forma natural que vão vir para pressionar para você se sentir pequeno para aquela função, pequeno para aquele momento. Mas há um poder de Deus disponível para que você avance naquilo que Ele tem para você. Amém? Como eu disse, a obediência, ela não é um lugar confortável. Então, se você espera obedecer a Deus e viver num lugar de conforto, talvez você precisa compreender melhor aquilo que é a obediência. Porque requer de nós renúncia, vai requerer de nós posicionamento para aquilo que Deus tem. E sejam nas coisas pequenas, sejam para as coisas grandes. Deus, ele é um Deus muito detalhista né, nas coisas. E Ele nos criou com esse propósito. E o nosso coração, ele precisa ter essa disposição, ele tem expectativa em cumprir todas as coisas das nossas vidas. E muitas vezes eu sei que ele pode olhar para a minha vida, olhar para diversos filhos e pensar, poxa, olha, poderia estar mais à frente, né? Mas só me obedece, né? Só faz aquilo que eu tenho para você. Eu vou abrir os caminhos, eu vou realizar os teus sonhos. A gente, às vezes, numa linha tão natural, se prende a tantas coisas tão pequenas, achando que Deus não vai realizar. E quando, na verdade, a realização dos nossos sonhos, dos nossos projetos está quando a gente se posiciona na obediência ao Pai. Amém? E em Salmo 90, 12 fala, né? E para a gente viver isso, a gente precisa buscar da parte de Deus uma sabedoria mesmo. E em Salmo 90, 12 fala, Senhor, ensina-me a contar os meus dias, né? Para que eu alcance esse coração sábio. Muitas vezes é isso que eu preciso, é isso que você precisa pedir todos os dias. Senhor, então me ensina, né? Que eu possa contar esses dias para que eu encontre sabedoria para seguir os caminhos que você tem para mim. Que eu encontre sabedoria para ter essa inclinação no meu coração para te servir. E sabe que o maior interessado realmente para que a gente viva os planos e os propósitos é Ele mesmo. Ele tem expectativa. Eu creio que Deus acorda todas as manhãs na expectativa. Poxa, hoje vai me obedecer. E se me obedecendo, eu vou cumprir aquilo que está proposto. Né? Olha, me obedecendo, eu vou fazer aquilo que tá no meu coração.
grandes coisas, né? Coisas para realizar. E eu vou citar, para finalizar aqui, baseado nessa expectativa, né, que o Senhor tem ao nosso respeito. No livro de Salmos 81, relata um pouquinho, né, do coração do nosso Pai nesse aspecto da expectativa da nossa, que a gente confie, né, e deixe que Ele realize as coisas. Fala um pouquinho sobre o povo de Israel. E eu vou ler no versículo 11, né, que ele fala assim, eles viveram diversas experiências com o Senhor, de livramento, de provisão, né, de coisas que eles experimentaram. Só que chegou um determinado momento que eles se esqueceram de tudo que eles viveram. E aí, em Salmo 81, no versículo 11, diz assim, ó: meu povo, no entanto, não quis ouvir. Israel não me obedeceu. Por isso, deixei que seguisse seus desejos teimosos e vivessem de acordo com as suas próprias ideias. Ah, se meu povo me escutasse, quem dera Israel andasse em meus caminhos. Então eu derrotaria os seus inimigos sem demora. Minhas mãos cairiam sobre seus adversários. Os que odeiam o Senhor se encolheriam diante dele e seriam condenados para sempre. E fala assim, né? O versículo 11: meu povo, no entanto, não quis me ouvir. Sabe que muitas vezes o olhar do Senhor a respeito da igreja como um todo, ou de modo geral, fala assim, olha, eles não estão querendo me ouvir. Eles não estão optando em fazer do jeito deles, da vontade deles. Eu tenho caminhos melhores, eu tenho coisas para fazer, eu tenho um livramento, eu tenho uma provisão. Muitas vezes eles têm buscado tanto na força do braço deles, e eu tenho isso para eles. Eu tenho um livramento, né? Eu tenho uma vida abundante, mas eles não me ouvem, Eu lendo esse versículo, falei, meu Deus, como que, né? Como muitas vezes a gente pode estar tão envolvido de uma forma natural nas coisas da vida, e às vezes a gente pode estar nesse lugar de não ouvir o que Deus tem. Quantos de nós às vezes poderia estar bem mais longe em todos os aspectos, vida com Deus, chamado, ou a vida pessoal, mas às vezes a gente não está ouvindo. Eu estou optando em escolher os meus caminhos, aquilo que é confortável para mim, sabe? E que esse versículo, esse salmo aqui, não seja um reflexo da nossa vida com Deus. Que Deus ele possa olhar, não, olha, meu povo, eles estão me ouvindo, eles estão me obedecendo, e por isso eu vou livrar, e por isso eu vou dar a provisão, e por isso eu vou realizar os desejos do coração. Amém? Quero chamar o Ministério de Música. Amém? E, queridos, essa é a palavra que eu tinha no meu coração para compartilhar com vocês hoje. Né? Deus ele deseja que nós entramos nesse lugar de obediência, né? Um chamado à obediência. Existem coisas tão preciosas do Senhor para as nossas vidas, tão profundas, mas Ele precisa realmente que em nós haja essa disposição de obedecer, de ter uma inclinação para ouvir, de ter um coração inclinado mesmo. Porque o nosso posicionamento hoje, ele pode mudar a história da minha vida, da tua vida, da sua família, né? De pessoas ao redor. Quantas pessoas precisam de você? Muitas pessoas precisam da sua vida de obediência. Sabe, na dimensão de que Jesus escolheu obedecer, olha o que ocorreu, né? A nossa vida foi alcançada. E nós estamos aqui para cumprir, continuar, né, aquilo que Jesus iniciou. Então, tenha esse coração disponível para obedecer, amém? Que o Senhor possa contar com as nossas vidas, uma obediência de uma forma assim, genuína, não baseada nas minhas vontades, não baseada naquilo que eu quero, mas baseada no plano e no propósito dEle, e que a gente possa perseguir esse caminho de obediência, para que o Senhor possa encontrar em nós filhos que Ele possa confiar coisas grandes, filhos que Ele possa confiar como filhos mais maduros, filhos mais novos que vão chegar e vão necessitar tanto da nossa vida. Amém? Quero te convidar a se colocar de pé. Aleluia. O Senhor é bom, amém? Fala para o Senhor que você deseja que Ele encontre em você um coração disponível a obedecer,
Que Ele encontre em você um coração disponível a entregar tudo a Ele, independente do sacrifício, independente da renúncia, entendendo que o maior sacrifício Ele já fez na cruz pela nossa vida. E nós hoje precisamos só estar disponíveis a entregar a Ele a nossa vida, a obedecer a Ele, para que Ele possa continuar cumprindo a promessa dEle nas nossas vidas, que a gente não atrapalhe o cumprimento da promessa do Senhor. Pai, nós desejamos, Senhor, nessa noite ter um coração sensível, Pai, a obedecer aos Seus comandos. Nós desejamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, estar no lugar que o Senhor anseia que nós estejamos, para cumprir aquilo que o Senhor tem. Pai, que nós possamos, Pai, nos aprofundar em Te conhecer, Pai, para que a obediência, ainda que seja desafiadora, não, Senhor, não nos faça retroceder, porque nós conhecemos um caráter do nosso Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que nós possamos ter esse coração para Te obedecer, independente dele. Pai, em nome de Jesus, ministra as nossas vidas, Senhor, o nosso coração, aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus Cristo, de forma individual, Senhor, aquilo que eu não consegui transmitir com palavras, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha ministrar no coração dos Teus filhos, Pai. Acerca da obediência, acerca, Senhor, daquilo que o Senhor tem, acerca do chamado, Senhor, que o Senhor tem a viver uma vida de obediência, a praticar a palavra, a dar frutos que honram Teu santo nome, Pai. Obrigada, Senhor, obrigada por essa noite, obrigada por essa palavra, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eis-nos aqui, Pai, para cumprir o plano e o propósito, Senhor, das nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia.